Bom dia a todos, bem-vindas e bem-vindos a mais um Café com Debate. Dessa vez contamos com a ilustre presença do conselheiro Gustavo Augusto Lima. Tenho o prazer aqui de ter o conselheiro Daniel Andreoli, do IBRAC, e a diretora de investigações e compliance do IBRAC, Maria Cecília Andrade, como moderadores. Certamente será um evento, uma hora de debates muito interessante. Já fizemos a reunião preparatória com o conselheiro e temos o assunto aqui para passar a semana conversando, mas vai ser uma hora que a gente terá com aquele gosto de quero mais. Antes de passar a palavra para os moderadores, eu só queria fazer dois anúncios, avisos rápidos, na verdade 3. Primeiro, lembrar que até domingo temos o prazo de entrega de sugestões e propostas para painéis do Congresso Internacional do IBRAC, do IBRACão, que acontecerá no final de outubro em Águas de São Pedro, São Paulo. Não se esqueçam de enviar, porque os painéis serão selecionados na semana seguinte. E temos também o prazo aberto do prêmio de monografias Team IBRAC. Esse ano o prêmio foi aumentado, os valores foram aumentados, está bastante atrativo. Então, escrevam, participem, os artigos podem ser escritos individualmente, em dupla, trios. Por favor, contribuam aí para que seja mais uma edição prestigiosa do prêmio. E o último lembrete, na próxima semana, nós teremos a reunião do subcomitê de mercados digitais, que acontecerá numa mesa de debates na USP, junto com a Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Vai ser presencial essa reunião, e teremos a presença do conselheiro Vitor Fernandes, que vai contar um pouco do seu livro, decorrente da sua tese de doutorado, e também o ex-presidente Vinícius Carvalho e o ex-conselheiro Roberto Pfeiffer, ambos professores da Faculdade de Direito da USP. Então, sem maiores delongas, a Maria Cecília e Daniel, vocês puderem apresentar o nosso convidado de hoje e iniciar a conversa. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Obrigada aí ao Ribas e ao Bruno para participar aqui da moderação hoje desse café com o conselheiro Gustavo Augusto Freitas de Lima. Eu vou pedir aqui licença, que eu vou ler aqui um currículo extenso. Eu já combinei com ele de tentar resumir, mas ele é graduado em Direito e Ciências Navais, pós-graduado em Direito Público, ele é mestre em Direito, possui cursos pela Harvard Law School e pela Fundação Getúlio Vargas. É procurador federal desde 2006 e tem mais de 20 anos de experiência profissional no serviço público. Foi assessor jurídico da Presidência da República por 5 anos, também foi o diretor do Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, atuando perante o STF e tribunais superiores. Foi procurador-chefe da seccional da Procuradoria-Geral em Volta Redonda. Antes de ser nomeado como procurador federal, foi oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, tendo chegado ao posto de capitão-tenente, época na qual exerceu funções na área de inteligência e de telecomunicações. Fez parte do Conselho de Administração da Empresa de Planejamento e Logística e foi professor de cursos de graduação e pós-graduação nas cadeiras de Direito Constitucional, Administrativo e Tributário. Possui larga experiência como examinador de bancas de concurso em processos seletivos para cargos de juiz, Ministério Público e Tribunal de Contas. Feito, sem mais delongas, conselheiro, parabéns, extenso currículo, com uma experiência muito interessante. E a gente, começando, e depois da leitura desse currículo, a gente queria ouvir um pouquinho da sua experiência profissional, como é que você visualiza que a sua contribuição, como é que você vai contribuir na área do direito da concorrência, contar também um pouquinho como é que seu gabinete está operando, os servidores, enfim, a gente queria conhecer um pouquinho primeiro
conhecê-lo um pouquinho antes de começar aqui a parte quente da conversa. Vamos lá. Coisa boa. Eu comecei a ter contato com o antitrust, na verdade, eu sempre ouvi falar muito isso do processo sabatino, né? Porque para a comunidade antitrust eu era um desconhecido, né? O meu contato com o antitrust, na verdade, veio do mestrado. Eu fui aluno da ex-conselheira Neide Maiardi, no UniCeub, fiz 2 cadeiras com ela. Ela teve na minha banca de qualificação, só que a minha tese de dissertação não era propriamente antitrust, era sim regulação econômica. Eu tenho um livro, né, sou autor de livro de agências reguladoras, e estudei o tema especificamente de intervenção do Estado na regulação econômica, era a minha área de pesquisa, e muita coisa eu tirei do antitrust para trazer para a regulação econômica, porque é o setor da área do direito que isso já é mais maduro. Né? E eu, antes de começar a ler os autores nossos aqui, o Francisquini, o Cade Salomão, comecei, na verdade, a ler pelo Posner e pelo Hoverkamp, que são as leituras que eu trouxe para o meu mestrado, foram bases econômicas que eu trouxe para outras áreas do direito, mas na área econômica, mas não tinha planos de vir aqui para o CAD na época e por um bom tempo também não. Eu atuei do outro lado do CAD, na verdade, na representação judicial. Então, como procurador federal, é um lado que a gente esquece um pouco, né? A gente fica muito olhando aqui para o CAD, e para deixar claro, sou procurador federal da AGU, Advocacia Geral da União, não do Ministério Público, que é uma dúvida que o pessoal às vezes tem. Lá são procuradores da República. A AGU faz a representação judicial do CAD, das mais de 150 autarquias que a gente tem, né, espalhadas pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de ser diretor desse contencioso, mas antes disso, eu trabalhava num setor que era chamado de atuação prioritária. E esse setor de atuação prioritária são justamente os leading cases, né, é um grupo muito pequeno, na época eram 3 procuradores, que eram designados para atuar no STJ e no Supremo, levando os grandes casos que a gente queria ter um leading case, que era para firmar uma jurisprudência, e, de modo geral, o CAD era um grande cliente. As agências reguladoras, de modo geral, são grandes clientes desse grupo de atuação prioritária, porque, só para os advogados entenderem um pouco melhor, né, a AGU ela representa processo em massa. Então, a gente tem previdenciário, ação de servidor, em grande quantidade. Se você deixar tudo numa vala comum, se você deixar esse processo em massa, eles são muito pequenos, eles se perdem. Então, é importante na estrutura da AGU, e a AGU efetivamente funciona assim, você ter setores que trabalham com casos mais estratégicos, porque eles não caiam na vala comum. E, na época, a gente chegou a ter um ano com 100% de vitória em ações de agência reguladora. Então, a gente fechou um ano com 100% de decisões de Tribunal Superior favoráveis, especificamente às agências reguladoras, nesses leading cases que a gente colocou. Então, é uma atuação muito a gente chamaria isso de boutique, né? Embora o pessoal olhe, tenda a ver a advocacia pública como algo com mais quantidade, mas nesse caso era uma atuação muito boutique, e a gente pegou alguns casos do CAD. Eu lembro especificamente, eu atuei no projeto, na questão do projeto Gemini, né, que envolvia a Petrobras, eu atuei na fase contenciosa dele, e além disso eu atuei em outros processos estratégicos. Uma coisa que eu coloco às vezes no meu currículo, eu fui coordenador da parte jurídica das Olimpíadas, que é uma coisa que eu acho que é bem inusitada. Então, a gente criou também um grupo específico na AGU, que era para acompanhar os Jogos Olímpicos, né? A gente tinha uma autarquia federal, que era a Autoridade Pública Olímpica, a APO, e eu, nesse meu papel, a gente fazia a coordenação judicial desses processos envolvendo Olimpíadas. Então, eu já tenho algum contato com o CAD, mas particularmente a minha grande experiência é no contencioso, particularmente no contencioso de tribunais superiores. Agora, do gabinete que você tinha perguntado. A gente já está com um gabinete montado, o meu chefe de assessoria é o Bertrand, ele veio da Anatel, ele é um servidor de carreira da Anatel, mas com grande experiência acadêmica na área jurídica, né, está fazendo doutorado na UNB agora. Nós temos também o Otávio, que é pincadista, né, então quem não conhece o PINCAD é o nosso programa de intercâmbios, onde são normalmente advogados ou recém-formados, querendo entrar no antitrust, que passam um período aqui,
fazem um intercâmbio normalmente de um mês, um período, e conhecem a nossa rotina. Então, o Otávio ele fez o PINCAD na SG, na Superintendência Geral, foi muito recomendado aqui pelo estágio, eu trouxe para o gabinete. Nós estamos também com o Carlos Henrique, com a Carolina e com o Sérgio, que o Sérgio é servidor de carreira, a Carolina é nossa estagiária de Direito, o Carlos também graduado em Direito, então é basicamente um gabinete da área jurídica, né? E a Verônica, que é a nossa secretária, que é a nossa secretária executiva, que vai atender os advogados com mais proximidade. Então, estamos já com o gabinete pronto e esperando os casos agora. Só aproveitar um pouco da questão do gabinete, né? Uma questão que a gente sempre coloca é o momento que a gente pode acessá-los, e aí especificamente no seu gabinete, cada gabinete tem sua dinâmica, de quando que a gente pode interagir com o gabinete, se tem que esperar ser pautado, se pode ser falado antes e assim por diante. E já aproveitando para emendar outra pergunta, como um fuzileiro naval, qual é a sua estratégia, qual o seu legado, qual o seu norte de setores, de atuação do CAD, o que o CAD tem que fazer, deixar de fazer, e assim por diante? Obrigado. Bem, a questão de marcar audiência, eu não exijo que esteja processo pautado, se é essa a pergunta, né? Claro que a gente dá prioridade na hora de agendamento, os processos estão marcados. Eu tento priorizar normalmente dois dias na semana, então, normalmente quando liga para o gabinete, a secretária já orienta, até para ter o período de elaboração e estudo dos casos. Então, de modo geral, eu tento marcar isso na segunda tarde, na quinta tarde, quando quarta não tem sessão, na quarta tarde, e não precisa estar pautado. Claro que os processos que estão pautados têm prioridade no agendamento. Eu tendo a receber todos os advogados, fui advogado já, então sei que é importante receber, o que às vezes a gente não consegue marcar na data específica que a pessoa está tentando agendar, mas ainda que a gente não consiga especificamente naquela data, a gente sempre tenta fazer algum enquadramento, nem que seja para falar em 15 minutos, um outro horário, tentar fazer algum encaixe entre a gente. Até agora eu ainda não tive caso de negar a audiência, já recebi advogado que não tinha processo sequer no CAD, então quanto mais na pauta. Pelo contrário, acho interessante, claro que tem as limitações de tempo, mas é sempre proveitoso a gente entender e trazer o ponto de vista do advogado. Quem já fez audiência comigo sabe que é uma audiência um pouco diferente. Eu não sou daquele conselheiro, né, que gosta de ficar ouvindo e ao final dizer, puxa, bons pontos, e agradecer. Eu normalmente interajo muito nas audiências, faço perguntas, então gosto quando o advogado está pronto para fazer uma audiência mais dinâmica e trazer esse debate. Acho que é muito rico. Mesmo que não interessa se você está concordando ou não com a tese, mas esse vai e volta sempre vai te trazer reflexões que você às vezes não estava pensando ou um entendimento melhor do caso. E você tinha perguntado da estratégia, né? Isso. Então, eu acho que o CAD está sendo um case de sucesso muito grande na parte de M&A, né? Fusões e aquisições no CAD, eu acho que nós estamos num bom rumo, estamos com uma jurisprudência bem consolidada, vários casos complicados agora foram votados por unanimidade, casos grandes que talvez não por unanimidade, mas com boas reflexões. E eu acho que na parte de fusão e aquisição nós estamos indo muito bem. A parte de conduta, eu acho que nós ainda temos que dar alguns passos a mais. Primeiro, na questão do prazo, né? Claro que o processo de conduta ele tende a ser um processo mais demorado, ele não vai ter nunca o mesmo ritmo da fusão e aquisição. E eu acho natural que ele leve 2 anos, 3 anos, mas ele não pode levar muito mais do que isso. Então, a gente ainda está vendo o processo de conduta de 6 anos, de 7 anos, não é o ideal. Não só porque isso gera insegurança para os acusados, que às vezes vão ficar 5, 6 anos respondendo, para depois ter uma posição e depois ir discutindo no judiciário, quanto pela própria eficiência do processo.
Então, se a pessoa foi inocente, você manteve ele 5, 6 anos respondendo o processo inutilmente. E se ele for condenado, uma condenação 5, 6 anos, às vezes é tardia para o setor que você estava querendo evitar um problema maior. E o problema vai se agravar. Então, acho que esse é um ponto que o CAD tem que avançar um pouco mais. Eu tenho conversado, acho que desde a minha primeira sessão, eu tenho conversado com o presidente, e a gente, já dando um spoiler aqui, a gente deve fechar esse tema em breve, a padronização da dosimetria de multa da pessoa física, que nós já começamos a discutir naquele processo das carteirinhas de aeroporto, e a gente deve concluir em muito breve, talvez na próxima sessão, mas se não na próxima sessão, ainda nesse semestre, para a gente ter uma referência e começar a se fazer um trabalho mais estruturado de dosimetria. E isso é importante, essa questão, para viabilizar os acordos, né? Você ter uma boa dosimetria de pena, uma dosimetria que possa ser bem conhecida pelos advogados, ela facilita o processo de negociação, que eu acho que é o terceiro vértice que a gente já começou. Esse ano já começou bem intenso de negociação, muito por mérito do nosso superintendente, do Alexandre Barreto, mas o tribunal também tem sido um grande parceiro nessa questão, e eu acho que é o grande caminho que a gente vai ter. A gente tem que fechar muitos casos e temos que dar soluções, e eu acho que a conciliação vai nos ajudar a dar mais celeridade ao encerramento dessas investigações. Obrigada. Conselheiro, só um recado, Ribas, que a gente não passou. Quem tiver alguma pergunta pode enviar aqui pelo chat. E aproveitando aí o gancho, já que o senhor já pegou do primeiro tema quente, vamos dizer assim, eu tenho dois comentários, quer dizer, duas perguntas. Enfim, há uma preocupação muito grande dos advogados, o CAD já tem uma atuação, vamos dizer, uma experiência, como o senhor mesmo relatou aí para a gente. E como é que o senhor vê a questão da jurisprudência do CAD, as mudanças de posicionamento, se é uma coisa que alguma coisa vai precisar ser revista, no seu ponto de vista, e um dos outros hot topics que está em discussão agora, a gente também, se for possível, obviamente, ouvir sua opinião sobre essa discussão de vantagem oferida. Ótimo, boas perguntas. Eu, particularmente, sou uma pessoa, não só na questão do CAD, mas, de modo geral, no direito, eu valorizo muito a jurisprudência. Então, quem já acompanhou meus votos, eu tento fazer o voto, ainda que seja para discordar, mas tento trazer sempre um panorama da jurisprudência e, no que for possível, ainda que talvez o meu entendimento pessoal possa não ser exatamente aquele, tentar ter uma deferência com a jurisprudência. Eu acho que isso é importante em qualquer área jurídica. É natural que qualquer julgador ache que o seu entendimento é o melhor, senão ele seria muito obtuso de ter um entendimento que ele não acha que é o melhor. Mas existe um valor que tem que ser preservado, que é o valor da segurança jurídica. Então, isso não quer dizer que a jurisprudência está cristalizada, não vai ser modificada, não vai ser revista, mas você tem que escolher os temas que você vai fazer isso. Então, você não pode passar a sessão inteira, 20 casos você revendo jurisprudência. Então, você não tem uma jurisprudência, isso é assim. E como os conselheiros ficam 4 anos aqui, se em 4 anos chega um grupo novo de conselheiros, resolve discutir tudo do zero, você nunca vai ter uma consolidação de construção do CAD. Então, assim, eu não sou preciosista, no ponto de chegar a dizer, não podemos rediscutir, mas a rediscussão de jurisprudência tem que ser uma decisão estratégica, tem que ser uma decisão do colegiado. E ela tem que ser revista quando o colegiado está, de certa forma, convencido. Então, não adianta eu, julgador isolado, querer todo caso rediscutir a jurisprudência, porque está todo mundo pacificado com ela. Agora, essas discussões internas, seminários internos, são boas oportunidades. A questão da vantagem oferida, eu sempre coloco, quando me perguntam do tema, assim, eu sou favorável ou contrário à vantagem oferida. Assim, eu sou favorável à lei, a lei fala vantagem oferida. O que eu não sou favorável é o cálculo matemático da vantagem oferida, são coisas diferentes. Então, você considerar qual é a gravidade da lesão concorrencial, qual foi a vantagem que a pessoa teve com uma conduta, faz parte da dosimetria da pena, por expressa previsão legal, e é natural que seja feito em qualquer ramo do direito. Então, se uma pessoa assalta um banco,
Se ela rouba R$10, pode ser, e se tem significância, se ela rouba 10 bilhões, você vai dosar mais a pena. Isso é natural, isso é do mundo jurídico. Então, esse ponto da vantagem oferida, eu sou favorável, eu acho que o colegiado todo é. A discussão, quando a gente fala de vantagem oferida, é se nós temos que calcular qual foi a vantagem que o infrator cometeu para aí, a partir desse cálculo, comparar matematicamente com a multa e aplicar o maior dos dois. Então, essa metodologia é que eu, particularmente, não é nem que eu não concordo, eu acho que ela não é possível de ser feita. Você vai acabar fazendo uma estimativa que vai gerar erros que vão gerar processos judiciais, vão ficar sendo discutidos. Então, se a gente tivesse, quando a gente trabalha com um conceito de faturamento e percentual, já é uma proxy que a gente criou em cima disso. Então, assim, quando você faz um percentual do faturamento, é porque você imagina que a empresa que mais se beneficiou da conduta, ela vai ter um faturamento maior e vai ter uma punição maior. Pode não ser verdade. A gente sabe, inclusive a doutrina aponta que tem cartel que não gera vantagem. Isso é natural, mas quando a gente trabalha com faturamento, é uma proxy, uma simulação que a gente usa já para trazer esse conceito. Agora, tentar calcular, por exemplo, eu vi esse exercício mais recentemente no caso da multa do caso da BT com as teles, né, onde teve o consórcio da licitação dos Correios. Os casos concretos que a gente fez, é muito difícil se chegar a um valor. E fazendo uma leitura da jurisprudência internacional, eu não estou convencido, não vi até o momento, uma metodologia que permita, com mais segurança do que a gente utilizar o faturamento, a gente fazer uma dosimetria. Para adotar uma metodologia que é mais complexa e menos segura, melhor você trabalhar com dado, que é um dado fácil de auferir, né, da gente verificar, que é o dado do faturamento. De modo geral, se a companhia é aberta, aquele dado ali já é muito auditado. Se a companhia é fechada, pelo menos pelos órgãos tributários, aquele dado já é auditado de certa forma. É uma estrutura muito maior, muito mais ramificada que o próprio CAD, porque já verifica a questão tributária. São dados mais precisos. Então, me parece que a posição do tribunal hoje já é nesse sentido, de não se utilizar a vantagem oferida numericamente, embora, mais uma vez, me parece que o tribunal considere, já vem considerando isso, nas suas punições, a vantagem como um norte para se fixar ali, mas não como um cálculo matemático. Perfeito. Voltando um pouquinho para a questão do ato de concentração, né? Nossa visão aqui é que há um ato de jurisdição voluntária, né? E muitas vezes há dúvidas quanto a quais são as preocupações com relação à transação, o que, por vezes, a não revelação inviabiliza a possibilidade de endereçamento direto para a questão que está na mente dos conselheiros, né? Certo. Como é a sua visão sobre a diferença aí entre o approach do segredo do voto em casos de conduta e o segredo do voto em casos de atos de concentração? Se diz segredo do voto em relação às partes. Né? Em relação às partes, lógico. Assim, o processo de fusão e aquisição, no CAD, ele tende a ser muito conciliatório. Ele tende a ter essa característica de conciliação. Se a gente vai verificar historicamente, a maioria dos nossos processos, se houver restrição, são restrições que foram negociadas ou propriamente dentro de um acordo, né, de concentração, ou, em alguns casos, é até uma condição unilateral, mas é uma condição unilateral que está vindo do plano de negócio. Então, eu vou dar aqui um exemplo, que é o caso da Compras. Que eu vi muita gente com dúvida do que foi colocado lá, e ela foi, de certa forma, uma negociação. A única questão é que foi em cima do plano de negócio que foi oferecido, né? Que foi apresentado pelas requerentes, e que esse plano de negócio foi considerado nos votos dos que votaram sem restrições. Então, na verdade, o voto ali de sem restrições quer dizer, olha, não vamos abrir aqui um monitoramento específico, mas nós estamos considerando esse plano de negócio como parte da nossa decisão. Se esse plano de negócio não for cumprido, né, ele poderá gerar uma revisão já em conduta.
Então, quando a gente trabalha em fusão e aquisição, eu acho importantíssimo que o relator, se ele vê problemas na operação, que ele sinalize de alguma forma. Porque não tem como a gente chegar na sessão e dizer, olha, estamos aqui entendendo que é uma restrição. E como é que isso vai ser resolvido? O advogado vai ligar para o cliente, vai ligar para o conselho de administração, reúne o conselho de administração em meia hora para dizer se a gente... É muito ruim, então vai reprovar a operação. Né? Ou você vai mostrar a tua preocupação lá e vai ignorar a preocupação e vai aprovar preocupado, você vai reprovar a operação porque não vai dar tempo de se negociar. Pode ser até que a gente coloque um remédio unilateral. Quando é um remédio unilateral que tem suporte em informações que vieram nos autos, é mais fácil. Agora, você criar um remédio unilateral da sua cabeça, a probabilidade de você fazer um erro de intervenção, às vezes gerar problemas maiores do que você queria prevenir, é muito grande. E eu acho interessante você colocar para a parte que você veja problema, não é detalhar o voto, acho que não, mas é posicionar, olha, isso aqui eu estou vendo essa restrição, vamos conversar. Eu fui relator de as duas fusões, eu claramente conversei com os advogados e disse, olha, bem, numa estava fácil, porque já veio da SG. As minhas restrições foram pequenas, que foi o caso da Pague Menos. Mas, por exemplo, no caso da Bond, era uma operação que estava aprovada sem restrição, até era o doutor Tudorov e o doutor Badin, que estavam atuando por partes distintas. Eu olhei a operação e falei, olha, estou vendo o problema aqui. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o advogado dos requerentes, olha, eu estou vendo esse problema, não é um problema para mim tão grave, acho que dá para passar a operação sem a gente resolver. O que vocês estão pensando? No caso especificamente deles, eu botei isso por despacho, inclusive formal nos autos. Olha, estou vendo essa questão, explique seu plano de negócio, mas a gente conversou também no despacho, sinalizando, olha, eu estou vendo um problema aqui. Como é que vocês querem resolver? E às vezes quando você ouve o plano de negócio da empresa, muita dúvida que você está tendo já resolve. E aí você vai pensar em colocar no remédio. Tem coisas que às vezes a empresa está colocando como marketing. E esse, então tá bom. Vamos agora colocar por escrito, e às vezes você vê que a empresa fica incomodada. Não, mas eu não quero assumir esse compromisso. Então, vem cá, marketing ou é plano? Se você realmente vai fazer isso, vamos colocar isso como condicionante. Então, eu não vejo como, nesse processo de fusão e aquisição, você deva trabalhar com sigilo de voto. Não sei o que a gente ganha com isso. Não sei qual seria a vantagem do sigilo. Claro que a gente tem que trabalhar compartimentado com as partes. Então, não é o conselheiro ir para o jornal dizer para todo mundo que vai reprovar a operação, e aí você está gerando tumulto no mercado, gerando tumulto para o terceiro interessado, mas alguma sinalização tem que ser feita, sob pena no final o conselho ficar numa situação de aprovar ou reprovar, que é uma situação sempre muito ruim. E se a gente for ver historicamente, o CAD não é uma agência de reprovação em fusão e aquisição. São muito poucas reprovações. Eu acho que no ano passado não teve nenhuma, em 2021, se não tiver equivocado. Teve com restrições, mas com reprovação não. Tem outras agências, por exemplo, o CMA, que é a britânica, eles têm uma tradição de reprovação muito grande. É outra lógica. Então, eles não têm esse processo de negociação. Eles aprovam, reprovam, e aí o advogado entra outra vez. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Isso gera muito ruído no mercado. Então, uma empresa, principalmente de grande porte, com ações em bolsa, normalmente o CEO ele tem que fazer todo ele tem que vender aquela fusão e aquisição para os seus acionistas, para o seu conselho, para o board, para o mercado. Ele explica, diz, essa fusão vai ser a melhor coisa do mundo para a empresa. Quando a gente fizer, a gente vai ganhar milhões, vamos ser o primeiro do setor, vai gerar emprego, vai ser tudo de bom. É aquela operação reprovada, o que ele fala? Para quem investiu. Então, não, mas foi reprovada, mas foi brincadeirinha do CAD, que a gente vai propor de novo em outras condições. Isso tira a credibilidade da empresa, gera preocupação dos investidores, de certa forma tira a credibilidade do CAD também, porque a população também não entende, mas vocês reprovaram há 2 meses, vão aprovar agora?
Então, esse método de reprovar e deixa apresentar de novo e julga de novo, ele gera muita turbulência no mercado. Então, eu não vejo ganho educar de manter o sigilo. Eu acho que, pelo contrário, acho que a gente pode resolver e já sair dali com uma solução, se é possível, a solução acho que é o melhor. Voltando ao tema aqui, vantagem oferida, Perfeito. o Ricardo Inglês, que é associado e conselheiro aqui de BRAC, enviou uma pergunta no chat, eu vou ler aqui para o senhor. Perfeito. E depois eu tenho mais 2 hot topics aqui também para provocá-la um pouco. Não seria o caso de pedir para o leniente apresentar o cálculo da vantagem aferida nos casos de leniência com uma referência mais próxima da realidade do caso concreto? Então, Ricardo, a gente tem 2 possibilidades. Uma, a gente pede para ele apresentar o faturamento, a outra a gente pede para ele apresentar a vantagem aferida. Me parece que é mais fácil eu trabalhar em cima do faturamento. É um dado mais fácil de discutir, porque eu vou virar para o ladrão e perguntar quanto que ele roubou. Claro que a gente está aqui ninguém está dizendo que as empresas esperam conduta propriamente cometendo um crime de roubo. Mas eu vou perguntar para o ladrão quanto roubou, como é que eu verifico isso? Ele vai chegar e dizer, não, eu roubei, o que você descobriu até agora? Eu descobri R$10, é R$10 que eu roubei. É muito difícil, é mais fácil você dosar em cima de elementos que são objetivos. Então, assim, eu consegui verificar quanto que uma empresa faturou, e a partir daí, olha, a gente está falando de 20% do faturamento. É um valor muito grande, não é 20% do lucro. A gente tem que lembrar isso, que às vezes a gente fala 20%, o faturamento final, mesmo uma conta matemática simples, mesmo que a empresa dobre o valor que ela cobra, ela ainda vai ter que jogar uma série de despesas, como tributária, vai ter que, enfim, quando uma empresa tem 10% de lucro líquido em cima do faturamento, é uma empresa muito bem sucedida, que tem 10%. Então, se você cobra uma multa de 20% do faturamento dela, às vezes vai significar 2 anos de lucro. Ela vai trabalhar 2 anos para pagar uma multa. Então, assim, você já tem um ferramental forte. E, na verdade, o que a gente tem feito no CAD é, a partir desse faturamento total da empresa, tentar fazer uma mitigação com a base de cálculo, às vezes aproximando do setor que teve a intervenção, né, que teve a conduta, né, e utilizando uma base de cálculo menor. Me parece que isso é mais seguro. Eu entendo quando você diz, mas quem está fazendo a leniência tem um incentivo de te apresentar os dados certos. Então, assim, tá bom, mas como é que vamos botar um exemplo de um cartel, um exemplo concreto. Como é que eu, que sou uma empresa componente de cartel, sei quanto que meus concorrentes ganharam no cartel? Eu não sei. Eu sei quanto eles cobraram. Vamos dizer se é um cartel de combinação de preços. Eu sei quanto eles cobraram, mas eu não tenho acesso à estrutura de custos dele para saber se eles ganharam. E em alguns casos, o cartel é muito interessante. O cartel, ele dificilmente beneficia todos os membros do cartel. De modo geral, o que a doutrina te aponta é que o cartel ele é controlado, de modo geral, uma empresa grande e pouco eficiente. Porque se for uma empresa grande e mais eficiente que os concorrentes, ela tira eles do mercado sem o cartel. Então, economicamente falando, se você tem uma empresa grande que ela é mais eficiente que os concorrentes, ela não vai fazer o cartel, ela vai tirar todo mundo do mercado. Então, de modo geral, quem segura o cartel é uma empresa que é grande, porque ela tem que ter capacidade de punir quem descumpre as regras do cartel, então ela tem que ser grande, ela tem que ter capacidade ociosa para conseguir, e bala, né, capital, e de modo geral menos eficiente que as outras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as outras empresas que estão no cartel podem não estar tendo vantagem nenhuma. Provavelmente, se elas estivessem competindo, porque elas são mais eficientes que a líder do cartel, que é menos eficiente, elas estariam ganhando o mercado e estariam tendo mais lucro. Então, elas não estão necessariamente tendo vantagem. Elas estão fazendo parte do cartel porque têm medo de serem punidas. E aí, ela, no lugar de competir e enfrentar a competição, ela adere a uma estrutura. Então, quem lê a teoria econômica de cartel, normalmente, boa parte das empresas não tem vantagem oferida, e as que têm, é muito difícil, é uma questão contrafactual.
Porque para eu saber quanto que uma empresa está ganhando no cartel, eu teria que saber quanto que ela ganharia se o cartel não tivesse existido. Isso é um dado contrafactual, porque o cartel existiu. Ele existiu, e normalmente existiu no setor inteiro. Eu não tenho outro setor que seja muito comparável. Então, assim, cara, se eu descobrir evidência econômica que seja prática, né, o direito é uma ciência social aplicada. Então, é diferente da filosofia. A filosofia pode ter uma questão filosófica, passa 1000 anos discutindo, está tudo bem. No direito, não. A gente tem que resolver casos concretos. Pode não ser a melhor solução, mas tem que sair uma solução. Então, não me parece que eu ainda não vi uma metodologia que seja mais prática de ser utilizada, com mais previsibilidade do que essa. E me parece que as multas que a gente tem colocado são multas razoáveis. E eu não tenho visto a jurisprudência produzir multas melhores. Porque é aquela história, eu posso botar a multa perfeita, que calcula a vantagem aferida, caga um painel com 10 economistas, derivado, integral, terceiro integral, muito bem. Aí vai bater no judiciário. Qual vai ser o padrão que o judiciário vai utilizar? Ele vai contratar um perito econômico para rediscutir, porque a parte, obviamente, vai apresentar uma tese diferente. Então, a nossa multa, quando é calculada segundo faturamento, ela tem tido um êxito no judiciário muito bom, e eu não tenho visto nenhuma das partes levarem metodologias mais coerentes para lá. Pode ser que a gente sabe que a economia avança muito, a gente está hoje numa revolução tecnológica, pode ser que a gente consiga utilizar dados melhores. Hoje eu vejo muita suposição da vantagem oferida. Eu não tenho visto, por enquanto, uma metodologia consistente. Cecília, deixa só um comentário sobre isso. Acho que essa visão é muito boa, porque recentemente o DOJ, né, começou a exigir, né, que o leniente calcule qual foi o dano causado, e como uma das condições aí, ou uma das predisposições para o DOJ aceitar ou não o seu acordo, que para vários advogados do setor lá nos Estados Unidos dizem que é mais um prego no caixão da leniência, né? Então, muito bom ter essa visão. Então, Daniel, esse exemplo que o senhor traz do DOJ, ele é o sintoma do que está acontecendo na jurisdição americana. Então, para quem não sabe, em 2021, o CAD aplicou mais multa que o FTC, em termos quantitativos e em termos de valores, tanto de aplicação quanto de recebimento. Não porque o CAD tenha tido um grande desempenho, não foi uma das maiores anos, mas é porque o FTC tem tido desempenho abaixo da sua média. E quando a gente considera o tamanho da economia americana, né, não estou dizendo que uma agência é mais importante, é o tamanho da economia americana, o tamanho da economia brasileira, a economia americana é um dos motores do mundo. E você imaginar que eles estão aplicando multas menores e estão perdendo no judiciário. Estão perdendo no judiciário. O FTC não apresenta um caso na Suprema Corte há décadas. As partes estão levando. Então, assim, esse argumento de dizer que o FTC está exigindo isso na leniência só me reforça a mostrar que não tem sido um caso de sucesso. Pode ser que a gente depois veja o fruto surgindo e a gente vai parar, vamos sentar e vamos estudar. Mas hoje eu não tenho visto esse fruto surgir. Obrigada. E pegando gancho, então, aí na experiência internacional e pegando gancho aí dos Estados Unidos, em especial, um grande foco aí na discussão de plataformas digitais, e na Europa a gente começa a ver também uma grande discussão em relação a temas de sustentabilidade. Sim. Então, como é que isso reflete aqui, como é a sua visão a respeito dessas tendências que a gente está olhando na atuação das agências em outros países? Sensacional. Esse é o grande tema hoje. Eu tive em 2 eventos esse ano com agências internacionais, um na Grécia, que foi o seminário de executivos de agência, o CALEP, que tem outro curso de verão, e tive no ICN, em Berlim. Esses 2 temas são os grandes temas que estão sendo discutidos.
Plataforma digital, nosso especialista aqui é o conselheiro Vitor, né? Não sei se já conversaram com vocês, mas ele tem todo um estudo nessa área. Eu vou começar com a sustentabilidade. Então, quando a gente olha o perfil do CAD, como é que o CAD foi construído, o histórico dos conselheiros, como é que chegaram aqui, o histórico da sua mão de obra, não temos nenhuma expertise de meio ambiente. A gente não tem um servidor aqui que conheça de meio ambiente. Isso já é um sintoma de que, se a gente traz a discussão de meio ambiente para cá, algo está errado. Então, assim, se o CAD começar a discutir licença de operação, licença de instalação, se a biodiversidade foi ou não preservada, algo está errado, porque é uma agência que não tem expertise. E nós temos agências que têm expertise. A gente tem o IBAMA, a gente tem o ICMBio, temos agências no plano estadual, temos agências no plano municipal, são mais de 100 agências ambientais no Brasil, só considerando o executivo, fora as comissões que você vai ter do legislativo. A maioria dos legislativos tem alguma comissão que trate de alguma competência ambiental, que fazem fiscalizações muito ativas. O Ministério Público tem diversos membros do Ministério Público, tanto no plano estadual quanto no plano federal, dedicados ao tema ambiental. O Judiciário tem já um grande expertise. Eu não consigo enxergar o motivo de se trazer essa discussão para o CAD. O que nós estamos ganhando em termos de eficiência de combate ao meio ambiente em trazer esse tipo de discussão para o CAD? Eu acho que nós vamos trazer um elemento. É aquela história, é a história do pato, né? Quem quer fazer tudo, quem quer nadar, voar e andar, faz mal um pouquinho de cada coisa. O CAD não tem ninguém que faça o que a gente faz. Esse estudo da eficiência econômica, né? Nós estamos aqui para discutir, proteger a competição. Algumas autoridades protegem o consumidor também. O CAD, a nossa lei, fala de proteção do consumidor, mas não é o nosso grande papel, a defesa do consumidor, mas, de certa forma, protegendo o consumidor, ainda que por vezes direto, e preservamos uma coisa importantíssima, que é a eficiência econômica. Eficiência econômica também faz parte. A empresa que é mais eficiente economicamente, ela vai ser mais eficiente também em utilizar menos recursos. Então, se você tem uma empresa que é muito dinâmica, ela vai ter menos custo. Se ela tem menos custo, ela vai usar menos recursos naturais. Essa é a participação que o CAD vai ter. Agora, o CAD querer condicionar, o que eu tenho ouvido falar, vamos condicionar uma fusão à empresa adotar um programa de preservação ambiental. Isso não faz sentido do ponto de vista da nossa atribuição. Então, eu não estou convencido de trazer isso para a nossa jurisprudência. O CAD não tem examinado. No caso da Compass, alguma das partes chegou a tentar levantar esse tema. Esse tema não foi conhecido pelo colegiado, e eu acho que essa não é a instância certa. Eu acho que quem tem que dizer se há algo não alguma restrição é a autoridade ambiental. E se a autoridade ambiental fala que tem restrição, ainda que o CAD aprove a operação não vai acontecer por causa da restrição ambiental, mas não é a gente fazer uma sobreposição de vedações. Cada um vai analisar a sua área. O CAD vai analisar a questão da competição, a área ambiental vai analisar a questão ambiental. Se lá autorizou, não é o CAD que vai negar. E se o CAD autorizou e foi proibido ambientalmente, a autorização do CAD não vai valer nada, porque ainda que do ponto de vista da competição você possa realizar a operação, você não vai poder fazer porque as autoridades ambientais negaram. Então eu não vejo ganho da gente trazer isso para cá. São etapas diferentes e cada discussão tem que ser feito no órgão que tem o expertise. Quem já fez um M&A de grandes empresas sabe que são vários órgãos que você tem que conversar. O CAD talvez seja um dos mais significativos, tem uma grande visibilidade, mas não adianta nada fazer uma fusão e aquisição se a operação não tiver uma licença de operação ambiental, por exemplo. Tá bom? O outro tema que você tinha perguntado foi sustentabilidade e plataformas digitais. Sim. Plataformas digitais, eu estudei muito caso Google, conversei com autoridades da concorrência europeia, conversei com a autorité francesa, com colegas que atuaram no caso Google, e conversei com o advogado, um dos advogados. Quando a gente fala caso Google, são vários, né? Nós temos hoje mais de 40 processos abertos, e
pelo menos 3 grandes casos na União Europeia julgados. Qual é a minha preocupação quando eu vejo plataforma digital? A gente não utilizar a nossa metodologia tradicional. Então, quando a gente fala de condutas, você tem 2 grandes ramos. As condutas que são ilegais por si só, né, o per se, os europeus falam isso de a questão do objeto, mas é ilegalidade per se. Então, fez a conduta, eu não discuto qual é o efeito econômico, ela é ilegal. O exemplo disso clássico é o cartel. A nossa jurisprudência, pelo menos no CAD, a europeia tem uma discussão um pouco mais sofisticada, mas a jurisprudência do CAD, a jurisprudência americana e várias jurisdições, você fez um cartel, não me interessa se o cartel é bom ou ruim, não existe cartel bom. Você fez o cartel, ele é ilegal por si só. E você tem as infrações que você tem que analisar o efeito econômico, tem que analisar a regra da razão. E o que eu tenho visto em plataforma digital é justamente não se fazer a análise da regra da razão. Ou se dizer que tem que se fazer e não se apresentar evidências econômicas de que a conduta ela é ruim para a economia. Então, vou dar um exemplo mais famoso, o autorreferenciamento. Né? Então, o que é o autorreferenciamento? É a plataforma digital, vai para o Google, eu coloco lá viagem aérea. E aí ele coloca nos primeiros resultados uma viagem aérea do Google. Tem o Google Voos hoje, por exemplo. Ou de alguma empresa que tem um contrato com o Google, é um patrocinador, ele coloca esse resultado em primeiro lugar. E aí vem a questão, isso é uma infração concorrencial? Então, o que eu tenho visto nos casos é uma discussão se o autorreferenciamento está acontecendo, que já é uma discussão complexa, se de fato o algoritmo está ou não privilegiando. Mas a discussão nossa concorrencial tem que ser mais profunda que isso. Na verdade, o autorreferenciamento é algo nocivo, e eu estou dando esse exemplo, mas o autorreferenciamento é feito o tempo todo na nossa economia, a gente nunca discutiu isso. Por exemplo, se eu chego num supermercado, e o supermercado tem várias marcas de suco de laranja, e tem a marca do suco de laranja com a marca do supermercado lá. Supermercado X tem o suco de laranja X. Então, nunca discutimos se esse suco ia estar na melhor prateleira. Não, o supermercado não pode colocar o suco dele na melhor prateleira, porque está fazendo o autorreferenciamento da própria marca. A gente nunca disse isso. Então, a minha preocupação do tratamento que tem sido dado nas plataformas digitais é o esquecimento da regra da razão e tratar a infração da plataforma digital como se fosse uma infração ilegal por si só, per se, como se você estivesse falando de um cartel. Então, o CAD não fez isso, né? Nós tivemos um caso do Google que foi arquivado, nós não condenamos. É um tema, entendo que é um tema que tem que ser observado. Em plataforma digital, acho que a questão que a gente tem que estar muito atento, de agora para adiante, é a questão da killer acquisition, mas a questão das condutas não dá para tratar só porque é plataforma digital, só porque ele é grande, a gente tratar qualquer conduta como se fosse, eu vi uma teoria do dano aqui, então eu vou punir. Eu acho que é um exagero, a gente tem que começar a discutir e temos que ver os estudos econômicos. Pode ser que a gente chegue à conclusão que esse autorreferenciamento ele é ruim para a economia. Mas isso é algo que tem que ser estudado. Eu vou dar um exemplo aqui, venda casada. Durante muito tempo, né, venda casada era um palavrão no mundo jurídico, na competição, a história do tie-in effect. E os estudos econômicos hoje são muito claros em demonstrar que venda casada tem vários exemplos que geram vantagem. São vantajosos para o consumidor. Porque se você obrigar a empresa a vender cada produto daquele separadamente, o consumidor ele vai ou pagar mais caro, ou ele não vai ter um produto com a qualidade que ele queria. Então, porque às vezes ele olha o preço ali, vamos imaginar aqui a passagem aérea, ele começa a ir cortando tudo para ficar mais barato, e no final ele faz uma viagem em condições que ele não queria. E às vezes, se você tivesse feito um pacote, tivesse deixado a empresa fazer um pacote, teria sido mais vantajoso para o consumidor e para a empresa, que teria se programado melhor. Então, time effect, por exemplo, é uma questão que ficou demonizada no mundo da competição, e os estudos econômicos hoje são muito claros em demonstrar que ele tem muita vantagem. Então, a questão do autorreferenciamento, a gente tem que ter uma cautela antes de entrar no mesmo caminho, da gente demonizar o autorreferenciamento, sem que tenham evidências, e eu não conheço evidências econômicas nesse sentido, que demonstrem que o autorreferenciamento seja ruim para a economia. Eu ainda não vi isso.
A questão que eu acho que sem isso hoje está mais claro para a gente é a questão do Killer Acquisition, que me parece que a gente tem que estar muito atento. O que é o Killer Acquisition? É uma plataforma é uma grande empresa, que ele compra um outro negócio simplesmente para eliminar o negócio. Ele não tem nenhum interesse em explorar o negócio. O que ele quer é eliminar a concorrência futura. A gente tem um exemplo que é citado que não é exatamente um Killer Acquisition, que é a compra do Instagram pelo Facebook. Não é propriamente um Killer Acquisition, porque o Instagram continuou sendo investido e operado. Mas, claramente ali, o que se pagou pela compra do Instagram foi para você evitar uma competição futura. Esse eu acho que é o grande tema das plataformas digitais, porque quando você olha a nossa metodologia de fusão e aquisição, a gente leva muito em consideração qual é o percentual de mercado que os requerentes têm, atual. E quando você está falando de plataforma digital, você tem que botar um fator a mais. Não adianta você ver, hoje ele só tem 0,1 do mercado. Mas quanto que esse ativo pode ter do mercado no futuro, em 5, 10 anos? E aí eu acho que essa, sim, é a grande diferença da plataforma digital, que a gente vai ter que adaptar nossos modelos para não simplesmente considerar qual é o valor de mercado hoje, qual é o percentual de mercado hoje, e parar o exame aí no share atual. A gente vai ter que ter um olhar mais qualificado de ver plataformas que têm potencial de crescimento futuro, que é uma coisa especulativa, mas que a gente vai ter que criar uma metodologia para entender isso e evitar que grandes plataformas consigam acabar com a concorrência em longo prazo. Esse eu acho que é a minha grande preocupação quando eu olho para a plataforma digital. Obrigada. Conselheiro, a gente está caminhando aqui para o final, temos um pouco mais de 5 minutos, e a gente tem eu não sei se o Daniel quer fazer a pergunta, mas o último tema provocativo também para ouvi-lo. Quer falar de Petrobras, é isso? A gente não poderia encerrar sem falar sobre esse tema, né? Claro, fique à vontade para não responder, ou enfim, ou dar seus esclarecimentos aí para a gente. Mas é isso, eu acho que para encerrar, eu acho que seria interessante ouvi-lo sobre isso, sobre a Petrobras. Não, esse é um tema que o CAD vem se debruçando. Eu, na minha primeira sessão, já tinha colocado, mas muito sabendo das discussões que estavam sendo feitas, né? Esse é o grande tema que o CAD vem se debruçando. A gente julgou o caso da Compass, que era um caso da venda de um ativo que era controlado essencialmente pela Petrobras, que controlava todo o mercado de gás do Brasil, e a gente está agora no meio das discussões do TCC, da venda de refinarias. Então, a Petrobras ele é um tema que o CAD não tem como fugir. E o caso da Petrobras é um caso muito interessante. De um modo geral, quando a gente trabalha no CAD, a gente trabalha tentando evitar a colusão e tentando fazer o controle de estruturas. O caso da Petrobras é um caso desafiador, porque é uma empresa que chegou ao monopólio. Não um monopólio legal, mas um monopólio legal. Ou não um monopólio natural, mas um monopólio legal. Ela é uma empresa monopolista e que isso gera uma dificuldade muito grande para qualquer autoridade de defesa da competição em lidar com uma empresa monopolista. Até mesmo porque uma característica básica de qualquer empresa monopolista é querer utilizar o seu poder econômico, isso é literatura econômica. Querer utilizar recursos econômicos e boa parte dos recursos para manter o monopólio. E ela faz isso de diversas formas. E qual é o problema de se ter um monopólio? Bem, quando você tem um monopólio legal, o que a doutrina vai te falar? Olha, você vai simular a competição no monopólio legal, de modo geral, utilizando ferramentas que não são competitivas. Então, por exemplo, você cria ferramentas de preço, de fixar preço. Então, aí vai dizer, poxa, mas tabela, a gente faz isso o tempo todo. No mercado de energia, o mercado de energia ele é todo tabelado. Você tem todo um ferramental para simular a competição, para simular a eficiência, que é feito pela ANEEL, por uma agência reguladora, mas no fundo o preço é tabelado. Você tem as rodovias, você tem o mercado de água, os mercados são tabelados, e é a resposta, se você for ler a economia, os economistas, se você tiver um monopólio legal, a resposta para isso é você ter
uma agência reguladora que vai simular a competição. Tem outras formas, que não seja só fixar preço, né? Tem outras metodologias. O problema que nós estamos desafiador hoje com a Petrobras é que a Petrobras hoje não é mais um monopólio legal. Ela não tem mais monopólio de nenhuma das 4 fases da produção do derivado. Então, assim, a exploração não é monopólio da Petrobras, você tem outras empresas que exploram petróleo, o refino não é mais monopólio, a distribuição não é mais monopólio, a venda final não é monopólio. Então, a Petrobras não... O transporte também não é monopólio. Então, a Petrobras, legalmente, ela não tem monopólio em nenhuma etapa da cadeia. O único monopólio que nós temos hoje no Brasil é do óleo no chão. Então, o petróleo, né, que é o óleo não explorado, ele é um monopólio da União, não é da Petrobras. Mas a Petrobras não tem. Então, ela não é mais um monopólio legal, ela é um monopólio de fato, que foi, ao longo de décadas, acostumada a se portar como monopólio legal, que hoje não é mais um monopólio legal. Ou seja, o que isso quer dizer quando ela não é um monopólio legal? Ela está submetida a regras de mercado. Ela pode... a própria lei das estatais foi uma lei que eu participei especificamente na sua formulação, ainda no governo Temer. A lei das estatais dá toda uma dinâmica para ela de liberdade, porque tem intenção de poder regular, fixar os seus próprios preços, só que agora ela é um monopolista. Como é que você faz com isso? Como é que você lida com uma empresa que é um monopolista e não tem a intervenção nem de um órgão regulador fixando o preço e nem de um ente político, né, intervindo diretamente na empresa, porque, de fato, a lei das estatais deu essa liberdade para elas. Então, esse é o grande desafio para o CAD. A fórmula que o CAD tem para isso, centenária, é competição. Como é que os Estados Unidos resolveu o seu problema de monopólios? Os Estados Unidos ele começou com os monopólios na época da colonização, no início do século XX, ele tinha vários monopólios estabelecidos. Como é que ele resolveu? Com competição. A autoridade concorrencial foi lá, teve que fazer intervenções mais duras e teve que criar uma competição. É o que o CAD está fazendo. Então, quem está observando com mais calma o que o CAD está fazendo é isso. Nós estamos criando competição, estamos subindo em outros elos da cadeia. Então, estamos abrindo refino, já abrimos lá a refinaria da Bahia, agora com o grupo Mubadala, né, a Selem, primeira venda privada. Vamos julgar muito em breve o caso da refinaria de Manaus, que é uma operação que já tem os compradores, e nós estamos agora no tribunal julgando o processo da fusão, que ele vai ter uma aquisição por uma empresa que já está no setor, a Atem. Já tivemos compras na questão do gás. Então, o CAD, aos poucos, vamos continuar avançando nos PCCs. O CAD, aos poucos, está abrindo a competição no mercado, porque esse é o único fórmula que você tem economicamente sustentável de você lidar com o monopolista. É você permitir que outras empresas entrem no mercado, tentar criar proteções para as empresas entrarem, sabendo que o monopolista, de modo geral, vai utilizar o poder político, o poder econômico, o poder que ele tem de anúncio, de imprensa, para tentar combater essa abertura do setor. A gente tentar, ele é um setor que tem muita barreira de entrada, especificamente óleo e gás, a gente tentar botar competição. Uma coisa que eu acho que o CAD não pode cair na tentação é fixar preço. E eu tenho falado isso o tempo todo. Olha, o CAD não tem compromisso se a gasolina vai aumentar ou cair. Embora tenha autoridades antitrust do mundo que estão fazendo isso. Portugal e Bélgica, por exemplo, estão indo por essa linha, que é uma linha que eu espero que a gente acho que não é a melhor. Eles estão fixando preços que podem ser utilizados. Mas são mercados muito pequenos. O mercado brasileiro, se a gente começar a fixar preço, a gente já viu isso no passado. A gente pode começar daqui a pouco a ter um mercado negro de óleo diesel, o preço oficial, preço paralelo, que acho que não é o que não, ou ter uma escassez de produto. Então, fixar o preço não é o caminho. Então, o CAD não tem compromisso com o preço na bomba dessa semana. O que o CAD tem um compromisso de longo prazo, que estamos muito firmes nisso, de abrir o setor. E o outro, que inclusive foi uma das avocações que eu fiz, e é um caso já bastante conhecido, é a investigação de condutas. Então, quando você tem um monopolista, você tem que ter um olhar mais próximo. 10% da economia brasileira dependem do setor de óleo e gás, direto ou indiretamente. E eu estou falando talvez do número até conservador, 10%.
considerando quanto que a gente depende do frete terrestre. E a gente vai ter que investigar essas condutas, investigar se está tendo discriminação, se está tendo barreira de entradas, se estão tendo contratos que estão gerando cláusulas que sejam anticompetitivas. Temos conversado com a ANP, inclusive em termos de advocacy, para mudança de resolução, porque tem resoluções que podem ter efeitos que a gente entende sejam anticompetitivos. Agora, tudo isso não a gente não espera um resultado em 1 mês, 2 meses, embora a gente saiba que quando a autoridade antitrust começa a observar um setor, é natural que os executivos do setor adotem uma postura mais conservadora e não ultrapassem tanto a linha. Então, talvez esse olhar que o CAD esteja tendo já para o setor já esteja gerando algum efeito. Eu vi já gente falando na questão do mercado de carbono, que o preço já caiu só porque o CAD começou a monitorar, então a gente sabe que o olhar do CAD ele já evita que se cruze algum sinal. Mas o plano do CAD, a estratégia do CAD para o óleo e gás é uma estratégia de médio e longo prazo, de se buscar competitividade, se permitir entrada no setor e ser muito duro com as condutas. Então, as condutas que forem verificadas, o CAD tem que estar muito presente e eu acho que o Barreto e a CCG vão ter um trabalho grande ali, já estão fazendo um bom trabalho verificando essas condutas. É isso, Ri. Acho que então chegamos aqui no momento final do nosso encontro. Como a gente antecipou no início, uma conversa muito, muito boa, muito produtiva, ótimo ouvir e conhecê-lo melhor, o conselheiro Gustavo. Tenho certeza aqui que o público que circulou aqui ao longo do evento teve bons insights e vai poder aí, tanto na advocacia, na economia do antitrust, poder ter uma interação melhor depois dessa conversa. A gente agradece muito a sua presença. Acho que temos aqui o Bruno Drago, que vai dar a palavra final, mas queria só agradecer muito o Daniel e a Cecília por toparem aqui, prepararem o painel, as perguntas, terem todas as conversas prévias. Isso dá um trabalho e vocês mandaram muito bem aqui na condução de hoje. Bruno. Eu agradeço, obrigado. Obrigado, conselheiro. Obrigado, conselheiro. Obrigado aí, Ribas. Obrigado, Ribas. Obrigado, conselheiro, da sua disponibilidade. Acho que foi excelente. Você passou uma visão para a gente sobre diversos temas, tratou desde vantagem oferida até sustentabilidade, leniência, mercado de oil and gas, e deu uma tangenciada em advocacy também. Acho que foi excelente. Acho que todos nós aprendemos bastante aqui da sua visão sobre esses temas. Dizer que queremos o senhor aqui conosco constantemente, teremos nosso Ibracão no segundo semestre, teremos nosso Ibracast, o senhor participará conosco com toda certeza aí. Obrigado e parabéns aí, Daniel e Cecília, por organizarem aí, Ribas, por também ajudar aí na organização, Doris como sempre. E desejar, antes de passar a palavra final para o conselheiro, desejar a todos um bom final de semana e dizer que semana que vem nós voltamos para o mês de agosto com aquela atividade intensa do IBRAC. Então, todos tiveram aqui férias, de uma certa forma, do IBRAC. O conselheiro aqui voltou acelerando, começando a acelerar as atividades do IBRAC agora para o começo de agosto. Então ele está de férias, viu, Bruno? O conselheiro está de férias. É verdade. É isso aí. Muito obrigado, conselheiro. Eu que agradeço o convite. Eu acho que o CAD tem um papel muito importante de explicar, não só para a comunidade antitrust, mas para a sociedade, as ações que vem adotando, explicar a sua lógica, explicar os diversos setores da economia. A gente sabe que a população em geral às vezes tem dificuldade de entender por que determinadas... quando a gente diz, não, olha, deixa a empresa aérea cobrar a bagagem ou deixa a Petrobras colocar o preço XYZ, isso gera dúvidas na população e a gente tem que explicar o que está sendo pensado, explicar a metodologia, explicar o papel do CAD, do antitrust, o papel, se possível, da regulação do Estado como um todo. E nesse ponto eu acho que o IBRAC ele é um auxílio ao CAD, um braço importantíssimo, né, de proximidade com a sociedade civil, no caso,
com um grupo mais especializado, que a gente pode ter uma discussão, às vezes, mais técnica, de mais alto nível, né, porque são, de modo geral, especialistas ou pessoas que estão estudando o tema, né, em algum grau, ou que pelo menos têm algum interesse. Então, fico muito feliz e podem contar comigo. Só lembrem de quando me chamarem, me cortar o tempo, se deixar, eu falo o dia inteiro aqui. Eu tenho essa mania. Mas, fora isso, eu gostei muito, foi um prazer, perguntas excelentes e não tem pergunta ruim, pode ter uma resposta xoxa, mas a pergunta é sempre boa. Foi muito bom esse debate.